Eu quero trazer uma reflexão com vocês hoje, com o tema A Estranha Mania de Ter Fé na Vida. Às vezes a gente não tem ideia, né? O que é que a gente vai pregar, e a gente precisa ser socorrido pelos poetas. E aí eu passei a semana tentando pensar o que é que seria interessante para a gente compreender sobre esse momento que a gente vive, que cá entre nós, pelo menos para mim, a gente está entre a desilusão e o desencanto. A gente está entre a desesperança e o sentimento que, de alguma forma, a gente parece estar sendo esmagado o tempo todo, né? A gente está cansado, exausto. E eu me senti assim. E aí caramba, eu preciso de alguma coisa que consiga traduzir o meu sentimento, mas não seja uma reflexão só pessimista, mas que tenha aí, a partir do reino de Deus, dos evangelhos, uma pontada de esperança para nós. Eu falo a partir de Lucas capítulo 17, são apenas 2 versos, 20 e 21. Eu vou ler para vocês. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né, o reino da salvação, chega logo, né, Jesus, salva logo a gente desse mundo. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou o reino de Deus está entre vós. Vamos ter um tempo de oração. Nessa manhã tão bonita, uma manhã que acende os nossos afetos, faz a gente acordar sensibilidades, que esse tempo da reflexão seja também a capturação de ideias, de pensamentos, de conversas do nosso interior, para que de alguma maneira a gente desperte para tornar a nossa vida tão cheia de significado. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje, olhando para 3 janelas. Você vai estar diante do seu lugar, do seu habitat, da tua casa, e aí você tem 3 janelas para olhar. A primeira janela é a que vai te apresentar ou nos apresentar elementos, contornos, estruturas sobre a realidade a qual a gente está inserido, sobre o tempo a qual nós estamos vivendo. Ou seja, a gente vai chegar e olhar para o lado de fora, do que está aí nos atravessando, dessa realidade que é apenas cansaço, exaustão, depressão, que de alguma maneira nos atravessa e a gente olha para o lado de fora da realidade que está fora da nossa casa, do nosso interior, e de certa forma a gente se sente impotente, porque muitas vezes nós estamos submissos a essa realidade, é a realidade neoliberal, capitalista, a realidade do consumo, é a realidade que tenta apresentar a felicidade apenas dentro da lógica das coisas que a gente deseja possuir. A segunda janela é a que faz a aproximação e uma comparação entre o que é essa experiência chamada Reino de Deus. O que é essa realidade que os evangelhos, a partir da boca e da narração acerca do que Jesus diz, o que é isso? Qual é essa vivência? Que de certa maneira é um contraponto, é um contraste à experiência religiosa judaica do seu tempo, mas não apenas. Também é um contraste, é uma diferenciação acerca do comportamento expresso pela realidade que os romanos, o Império Romano, estava a demonstrar naquele lugar.
De certo modo, eu diria também que aquilo que se diz sobre o que significa o reino de Deus é a intenção de estabelecer um modo de viver que é desassociado ao estilo da moda religiosa, de novo, judaica, mas não apenas, mas também essa forma de viver, que é essa religião que se confunde com as forças imperiais. Essa religião que se confunde com uma experiência de poder que massacra as pessoas e que a torna invisíveis. E por último, a última janela é como é que a gente vai se manter com a teimosia de acreditar na vida, mesmo quando às vezes a primavera parece ser insuficiente. De onde pode vir a invenção de uma vida que seja potencializada em afetos esses que sejam capazes de nos curar e, quem sabe, também nos salvar. Vamos para a primeira janela. Você chegou, olhou para o lado de fora. E aí? Aí eu dei o nome dessa janela, você pode anotar aí, para continuar a contar a nossa história, é preciso a gente adiar o fim do mundo. Para continuar a contar a nossa história, é preciso a gente lutar para adiar o fim do mundo. Por quê? Porque quando a gente olha do lado de fora dessa janela, o que existe é uma constante ameaça à nossa existência. E aí a gente fica nessa encruzilhada de que o ditado popular talvez traduza melhor. Se a gente correr, o bicho pega. Se a gente ficar, o bicho come. E aí, de maneira generalista, quando a gente olha para o lado de fora, o que a gente enxerga? O que a gente encontra? Um dos sintomas, ontem a gente falou bastante sobre isso, é que as pessoas estão cada vez mais adoecidas em suas emoções. É o que está do lado de fora. A gente vive a era do sofrimento mental. A gente vive esse tempo de depressão, de burnout, de borderline. A gente nomeou ontem no Encontro dos Homens todas essas doenças. Esse sentimento de que, de certa forma, a gente vai escapando da vida, o tempo cada vez mais acelerado, atomizado, e a gente cada vez mais sendo exigido na produção, no desempenho, na performance, e a gente não se encontra, a gente não tem presença, a gente não tem mais contato com o outro, o que a gente tem é apenas familiaridade, a gente não tem mais intimidade, a gente vai se desconectando, e a gente cada vez mais é exigido, é pressionado, e a gente não consegue ter um bem-estar emocional. E de certa forma, porque a gente está dentro dessa estrutura de trabalho, estrutura de consumo capitalista, neoliberal, que de certa forma vai fazendo com que a gente seja imprensado, esmagado, arremessado a uma existência que inclusive exige de nós que a gente inclusive seja feliz. Como é que a gente vai ser feliz, cara? Como é que a gente vai experimentar alegria diante de uma realidade social que apenas cobra de nós produtividade, trabalho, em nome da lucratividade a qual nenhum de nós consegue desfrutar? Como é que a gente vai conseguir experimentar e ser feliz e usufruir em um mundo, por exemplo, onde se celebra a riqueza de pouquíssimas pessoas em nome do empobrecimento de tanta gente? Eu não vou longe, não. Essa semana a Forbes, que é a revista americana que elenca, monitora as pessoas mais ricas do mundo, noticiou que o Ceará, nosso Cearazinho aqui de açúcar, possui metade dos bilionários do Nordeste. Bilionário. Eu nem sei o que é isso. Meu Deus. Mas qual é o custo disso tudo? Nós temos 9, são 18 bilionários no Nordeste, nós temos 9, nosso estado tem 9. E dos 9, metade dos bilhões ultrapassa a cifra de
de 2 dígitos. Ou seja, mais de 10 bi. É absurdo. Mas qual o custo disso tudo? Para o planeta, para as pessoas, para a produção de desigualdade. Porque cá entre nós, não existe riqueza sem exploração, não existe riqueza sem a violência, não existe riqueza sem o empobrecimento, não existe riqueza sem a exacerbação da desigualdade. Olha para o nosso estado, nós somos um estado onde tem ainda a realidade da extrema pobreza. Extrema pobreza quer dizer o seguinte, que a pessoa tem menos de R$100 para poder viver durante 30 dias. Essa é a realidade que a gente está olhando para o lado de fora. A crise climática chegou a todos nós. Também essa semana, devido às queimadas da Amazônia, no Pantanal, por causa da estiagem, que esses locais sofrem, nosso ar ficou mais poluído. A imagem, eu moro numa região privilegiada, consigo ver basicamente Fortaleza toda. Do lado consigo ver o Castelão, região da Bezerra. Não consigo ver a praia que tem muito prédio. Do outro lado, a região da Praia do Futuro. Aí sobra um pedacinho assim no corredor que eu consigo ver a praia de Iracema. Mas estava tudo cinza. A imagem é que todos nós estávamos na cena do Mad Max, do filme. Aquela poeira no horizonte, o céu cinzento, o sol esquisito. O aumento, eu trabalho na saúde, sou agente de saúde, então o aumento de casos respiratórios. E aí o que a gente encontra é esse planeta em colapso, ou melhor, a degradação que fazemos dele. É uma espécie de suicídio coletivo. Mas para quê? Por que a gente degrada o planeta? De novo, porque existe uma engrenagem da grana, da ganância, dizendo assim, não pare, produza, acumule, acumule, acumule. Aí, não bastaria tudo isso? A gente tem que lidar com um discurso de ódio e as fake news. A gente está olhando do lado de fora. É a janela que está ali, olhando a gente. E aí isso não se tornou mais uma mera ferramenta de comunicação para ser usada como um instrumento de marketing político, eleitoral. Jesus, chegou às eleições. É um aparato de controle, de construção de comunidades. Para quê? Para expressar um estilo de vida que se baseia em uma linguagem violenta. É muito mais do que apenas um instrumento de colocar para as pessoas, para serem usada, para poder difamar aquele político ao qual a gente não gosta. É muito mais do que isso. É a construção de um discurso para justamente dizer o seguinte, para legitimar preconceitos. E em nome desses afetos, fazer com que as pessoas possam dizer e naturalizar o racismo, a misoginia, a xenofobia, a LGBTfobia, o ódio contra as pessoas pobres. Mas não apenas. É para construir um cenário capaz de desestabilizar as instituições, ao ponto de impactar na minha e na sua realidade. Quer ver exemplos? Vou dar 2 exemplos simples. Quem nunca ouviu por aí que a vacina da Covid tem um nanochip, que vai entrar em você e vai controlar. Já entrou, né? Já é. E que vai controlar você, mas é mais absurdo ainda. Que a vacina da Covid causa infarto. Uma das últimas. Mas vamos além. Hoje, por exemplo, de 2023,
para agora, a gente não chegou à meta para as nossas crianças serem vacinadas adequadamente. Não chegamos, aumentamos, mas não chegamos. A meta, segundo a OMS, é 95% de cobertura vacinal de crianças de 0 a menor de 5 anos. Nós não chegamos a esse número. E aí, qual o impacto disso? O impacto disso é que a gente vai ter a possibilidade, a gente tem a possibilidade de ver doenças erradicadas no Brasil, como, por exemplo, a paralisia infantil, retornar. Isso é tudo fruto de quê? Dessa janela do lado de fora, do discurso de ódio, da fake news, que vai controlando cada vez mais a subjetividade das pessoas, ao ponto de, inclusive, de fazer com que, no dia 8 de janeiro de 2023, nós tenhamos aquela multidão de pessoas, em nome de um discurso de ódio, invadindo os 3 poderes na capital do nosso país. Tá bom, pastor, essa janela está muito complicada. Mas veja, a gente precisa olhar para essa janela. E a gente precisa olhar para essa janela como aquilo que o Ailton Krenak diz o seguinte: a gente precisa lutar para a gente adiar o fim do mundo. Por isso que eu coloquei o nome dessa janela. Se a gente quer contar a nossa história ainda, a gente precisa encarar essa janela. A gente precisa diagnosticar essa janela. E diagnosticando essa janela, a gente vai dizer, de alguma forma a gente precisa subverter essa condição. A segunda janela é a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é sobre o que é invisível aos olhos, mas se vê com o coração. De novo, quando a gente olha para os evangelhos, a repetição, da expressão reino de Deus, reino dos céus, parece se confundir com a lógica do império, que assola aquela geografia. De novo, vamos lembrar, o que está acontecendo ali? Ali há um domínio do império por meio da violência, da opressão, da demonstração de força, do total controle sobre os meios e condições de vida. Quando Jesus usa esse conceito, não é apenas um contraste, uma contraposição, não é apenas uma comparação ou uma outra forma de gladiar, de querer combater, de querer que vai enfrentar o império, como acreditava Judas, que ele ele era zelota, então acreditava na possibilidade de enfrentar o império através das armas, através das munições que tinham as mãos à disposição e fazer um confronto de fato, uma guerra. Mas não apenas Judas, Pedro e outros. Preste atenção, o que Jesus apresenta como o reino dos céus é muito mais do que uma contraposição, é muito mais do que fazer frente à estrutura imperial. É um recurso, é um repertório, é uma história sobre uma vivência humana, mesmo diante de uma realidade tão crua, mesmo diante de uma realidade tão dura, mesmo diante de uma realidade tão árida e sôfrega. Veja, o que Jesus apresenta como o reino dos céus, reino de Deus, é essa maneira de viver existencialmente a despeito dessa janela tão dura, tão difícil, tão cruel, tão esmagadora. O reino de Deus, aí, se segura. Quando Jesus apresenta o reino de Deus, não é algo divinizado. Não é algo no sentido extraordinário, metafísico, de uma intervenção sobre-humana, vem do céu para a terra, não. Quando ele fala sobre o reino de Deus, é dentro dessa condição humana, dessa sua condição humana, dessa minha condição humana. É dentro dessa condição humana contraditória, complexa, vulnerável, frágil, pecadora, e que está inserido dentro dessa realidade brutal e que pode surgir a nossa salvação.
O que eu quero dizer é o seguinte, que o reino de Deus é a presença de Jesus experimentando toda a sua e a nossa vulnerabilidade. Sabe por quê? Somente um humano para saber o que é a fome. Somente um humano para saber o que é a dor de perder alguém. Somente um humano é que pode sentir-se excluído, rejeitado, abandonado. Somente um humano para sentir medo, angústia, dúvida e aceitação. Então, quando se fala em reino de Deus, a gente está falando da vivência existencial de Jesus. E esse Jesus humano, radicalmente humano. É esse Jesus que é habitado por uma pele que é a mais radical entrega da vida daqueles que estão à sua volta. Por isso sabe bem o que passa cada coração que ali está. De novo, o reino de Deus é essa inseparável vivência de Jesus. É a experiência que se aproxima das nossas vidas concretas, como uma teimosia que nos lança, que nos vocaciona, que nos chama para não desistirmos e de fazer com que a gente olhe de novo para a nossa existência como esse lugar que será possível a experimentação de uma salvação, mesmo que os dias sejam sombrios e amargos. Pastor, esse negócio está muito longe, não estou captando não. Deixa eu te dizer, o reino de Deus, ou a vida experimentada, vivenciada do homem humano Jesus, é uma insurreição. Se eu e você estamos imersos em um mundo neoliberal, capitalista, consumista, e que de certo modo há uma lógica que nos sujeita, que nos coage, e que nós estamos presos a um ciclo de trabalho e consumo, em Jesus, para Jesus, é necessário mais do que repartirmos o pão. É essencial a gente aprender a multiplicá-lo. Se o discurso de ódio é o que ganha mais like, curtidas, compartilhamentos, seguidores, é um discurso violento, segregador de pessoas e que fere a dignidade humana, em Jesus não basta respeitar as diferenças, é necessário ousar e perguntar: quem te condena, mulher? Quem te condena, pessoa LGBT? Quem te condena, homem negro? Quem te condena, povos indígenas? Quem te condena? Ninguém, Senhor. Então nem eu tampouco te condeno. Se o segmento dito evangélico está cada vez mais marcado pelo fundamentalismo, que se alimenta da culpa, do medo, que captura e adestra as pessoas, produzindo uma experiência de dependência afetiva e relacional, veja, a espiritualidade que Jesus nos apresenta é essa que se apresenta como esse que é príncipe da paz, como aquele que nos doa consciência e responsabilidade diante da nossa própria história. É esse que diz que se o poder não for para amar, de nada esse poder tem valor. Se o poder não for para cuidar das pessoas, em nome do amor, em nome de subverter todas as regras, dogmas, para poder salvar as pessoas, esse poder de nada vale. Esse é o caminho ao qual Jesus nos apresenta como essa vivência mesmo diante dessa outra janela, da primeira janela que eu falei, desse mundo às vezes que parece difícil da gente navegar por ele, viver por ele. Então em Jesus há essa chance da gente olhar de novo para dentro do nosso coração, para dentro do nosso espaço íntimo e inventar essa história, inventar esse novo estilo de vida. Ou seja, em Jesus, há a chance da gente construir essa outra maneira de ser. Por último, a última janela. Quem olha para dentro, desperta. É uma frase do Jung. Eu
quando fiz a pregação, a reflexão, eu disse, não, a primeira parte, o Jung não... Porque eu estou olhando para o lado de fora, a frase é a seguinte, quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Eu disse, eu estou olhando para fora, Jung, não dá para sonhar. Não estou conseguindo sonhar, estou tendo pesadelo. Mas quem olha para dentro desperta. Vai, cá entre nós. Em algum momento da vida a gente já foi, ou está, ou será marcado pela desilusão ou desencanto. E qual é a razão disso? Tem N razões. Mas eu diria que, de algum modo, é porque a gente enxergou as nossas expectativas, eu diria que isso é bom, como elas são. A gente tem expectativas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre tantas coisas. E aí a gente entra em desilusão e desencanto, porque a gente começou a enxergar as nossas expectativas como elas são, com suas limitações e contradições. A gente entra em desilusão e desencanto porque a gente perdeu as nossas fantasias. E agora a gente precisa encarar a realidade. Em outras palavras, o poder que a gente acreditou e projetou a esse outro lugar, a essa outra pessoa, a esse outro mundo, a essa outra realidade, é que nos traria o poder de nos salvar, por exemplo, da nossa tristeza, do nosso desespero, da nossa angústia. Mas esse poder que a gente deu ao outro, quem entregou foi justamente nós, e por isso a nossa frustração, e por isso a nossa desilusão. Em outras palavras, o que é que a gente fez? A gente cria tanta expectativa, a expectativa é algo que a gente é normal, é natural, e a gente lança um poder para o outro. E aí, deixa eu te dar alguns sintomas aqui. Aí a gente acha que vai ser feliz, experimentar alegria, somente quando a vida financeira estiver estável. Você vai ser só feliz, só vai ter alegria quando tu conseguires pagar todas as dívidas. Percebe a expectativa? Você vai apostando nisso. Aí a gente acredita que bebendo suco detox, a gente vai emagrecer. Aí a gente vai substituindo a medicação da pressão por oração. Aí a gente vai lendo todos os guias possíveis para saber como lidar com a criação dos filhos, como se isso nos livrasse dos mais inusitados momentos. Eu li tudo que foi possível. Até um belo dia, a Beatriz levou uma queda, cortou o supercílio, eu fiquei com ela na mão, e agora, o que é que eu faço? E aí a gente só vai com as expectativas, fora as demandas que vão sendo introjetadas na gente, e a gente só vai e fica por lá mesmo. E aí eu entendo que é aqui que entra Jesus, veja. A expectativa, a fantasia que foi se criando acerca do reino de Deus, limitava a própria existência dos discípulos. O que ele traz aqui é essa instauração. O reino de Deus é esse acontecimento que nós precisamos enxergar como um despertamento, não do lado de fora, mas dentro das entranhas, dessa vida que está aí, nascendo, do coração que pulsa, do olhar que enxerga, embelezamento, da pele sensível às dores, mas também as pequenas alegrias, do aroma que não representa só morte, mas também que suscita comunhão, carinho, atenção e fôlego.
Os gestos agora podem ser os mais singelos e discretos, mas não menos potentes, percebe? O discípulo, vem o teu reino, mas o que é esse reino? Não é do lado de fora, não é uma projeção, uma expectativa, uma demanda que a gente precisa colocar para lá, não. É aí, é com você, é comigo, é com a chance que a gente tem agora nas mãos de reinventar a nossa vida e dizer, é possível a gente criar, inventar, fazer renascer a primavera. Estou terminando, se segura. É porque eu vou ter folga domingo que vem aí. A realização do reino de Deus é por meio de nós. De novo, não é uma transferência para o lado de fora das nossas vidas, mas é esse empuxe para uma vida interior e comunitária. Você não precisa viver apenas resistindo. É possível a gente inventar. A gente não é apenas sofrimento, mas a gente pode construir. Não tem apenas esperança, mas também tem celebração. A gente não pode apenas se resignar, a gente também pode se apaixonar. A gente não pode ter apenas uma vida empobrecida, mas a gente pode furar o vazio e propor a alegria. A gente não pode ter apenas cansaço e tédio, mas quem sabe contemplação, oração e presença. A gente não pode ter apenas religião, religiosidade, mas quem sabe espanto, mística e sagrado. A gente pode, quem sabe, não ter apenas ritos e liturgias, mas poesia, arte e cultura. A gente pode ser apenas uma minoria, mas a gente cultiva a amizade, o cuidado, a hospitalidade, a liberdade e a graça de ser. Quem sabe, a gente pode ser apenas uma igreja, mas hoje aqui a gente se compromete com as causas de um mundo melhor. Eu termino com essa canção que misticamente me fez chorar ao correr. Que é uma música dos Secos e Molhados, a poesia do João Apolinário, um poeta português que lutou contra a ditadura de Salazar em Portugal, e o seu filho, João Ricardo, que inclusive foi um dos que criou o grupo Secos e Molhados, musicou. Primavera nos dentes. Quem tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe. E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila, mesmo derrotado. Quem já perdido, nunca desespera. E envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Você quer ficar em pé comigo?